Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Nessa série de vídeos intitulada O Preparo Missionário, eu quero compartilhar com você um pouco sobre esse tema tão importante aos candidatos de missões, como também aqueles que já são obreiros missionários, que já estão atuando no campo. Quando se fala em preparo missionário, nós logo temos várias ideias em mente. E nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre o preparo espiritual. E ao falar sobre o preparo espiritual, também nos vem à mente muitas ideias. A ideia de que estar preparado espiritualmente é fazer jejuns de 40 dias, orar, quem sabe, 10 ou 12 horas por dia, 8 horas, como muitos imaginam que deve ser a vida de um missionário. Tudo isso é importante, o jejum, a oração, mas nesse vídeo eu quero destacar que o obreiro de missões, ele precisa, primeiramente, conhecer as Sagradas Escrituras. O conselho de Paulo ao jovem Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, o versículo 15, foi: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, e que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro, ele precisa conhecer as Sagradas Escrituras, ele precisa conhecer a Deus, ele precisa conhecer o livro de Deus, para que ele possa pregar a palavra de Deus. Não precisa ser literalmente um teólogo, mas ele precisa conhecer a palavra de Deus, ser um conhecedor das Sagradas Escrituras. Foi o que Paulo pediu ao jovem Timóteo. Ele pediu que Timóteo se aplicasse na leitura das Sagradas Escrituras, que ele buscasse o conhecimento das Sagradas Escrituras, pois ele não iria falar do seu próprio testemunho de vida, ele não iria falar apenas de ideias filosóficas, mas ele iria se aplicar a pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Todo aquele que deseja ser missionário, ou aquele que é missionário, ele precisa ser um conhecedor da palavra de Deus. Então, nesse momento que nós devemos buscar conhecer mais de Deus através da leitura do livro sagrado. O apóstolo Paulo, ele era um homem altamente conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele estava preparado espiritualmente para essa tarefa. Ele vinha de uma escola, ele vinha de um aprendizado, desde criança, quem sabe, no aprendizado das Sagradas Escrituras, chegando a ser um dos maiores escritores dos livros sagrados, ou da Palavra de Deus. Outro conselho dentro do preparo espiritual é que o obreiro de missões, ele precisa praticar a Palavra de Deus. Ele não pode ser apenas um conhecedor, sem que esse conhecimento leve ele a praticar o que ele tem lido. Jesus, no capítulo 5 e versículo 16 de Mateus, ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, que devemos brilhar como luminares no mundo, no meio de uma geração perversa e maligna. Já o pastor Estevão Ângelo de Souza tem uma frase muito conhecida que diz: mais vale a força do exemplo que o exemplo da força, dando a entender sobre a importância de se viver aquilo que se prega. Nós precisamos colocar em prática, precisamos viver aquilo que nós pregamos. Billy Graham, um famoso evangelista, ele diz em uma de suas frases muito conhecida, que muitas pessoas não pegarão
a Bíblia para ler, mas elas terão a oportunidade de ler a Bíblia em nós. Nós precisamos então atuar conforme o que lemos nas Sagradas Escrituras. O conselho de Deus, no capítulo 1, versículo 8, do livro de Josué, foi que ele meditasse no livro da lei, colocasse em prática o que havia lido, pois fazendo assim faria prosperar o seu caminho, e tudo quanto fizesse prosperaria. A importância do testemunho, de praticar-se a palavra de Deus. Finalmente, todo obreiro de missões, o candidato a missões, aquele que já está no campo também, ele precisa depender do Espírito Santo. Em Atos 16, versículo 10, nos diz assim: E logo depois desta visão, procurando partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Depois desta visão, qual era a ideia de Paulo? Ele desejava partir para outro lugar, pregar em outro lugar. Mas na noite ele teve uma visão, e nesta visão o Senhor mostrava um varão macedônio posto de pé e que dizia: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, eles concluem que era o Espírito Santo de Deus que estava direcionando eles a pregar na Macedônia, de tal maneira que eles procuraram ser obedientes à voz do Senhor, partindo a Macedônia. O candidato obreiro de missões, ele precisa também ser sensível à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, de alguma maneira, fale a ele o que deva fazer, onde deva começar, onde deve trabalhar, ele precisa ser sensível. Eu estou convencido de que o Senhor já falou ao teu coração sobre um lugar ou sobre alguma coisa que você deve fazer, e você deve ser obediente à voz do Senhor. Antes de vir ao Peru, Deus falou comigo que eu deveria vir a esse país, mas aquilo não aconteceu imediatamente, vindo a acontecer anos depois dessa chamada se concluir e nós partirmos para o Peru, onde já estamos trabalhando há 8 anos. Eu tenho certeza que Deus também vai direcionar você no tempo e no momento correto, e você deve ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Eu finalizo esse vídeo, que leva como tema o preparo espiritual, falando sobre esses 3 pontos: conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e depender do Espírito Santo de Deus. Quero deixar o meu abraço, a paz do Senhor a todos, e pedir que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com a família e amigos, e que Deus os abençoe sempre.